A paz do Senhor, amigos do grupo. Meu nome é Amanda e eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho. Talvez fique um pouquinho extenso, mas eu queria primeiro contar a história de como tudo aconteceu e depois falar um pouco das estratégias que eu usei com a ajuda das ferramentas do grupo, YouTube e tudo mais, para que possa vir um pouco mais de clareza na cabeça de vocês, né? Assim como todo mundo aí do grupo acha que com todo mundo acontece, só que só com a gente não vai acontecer, eu era uma dessas pessoas, viu gente? Acreditem que eu era uma dessas pessoas que achava que eu nunca ia ter meu casamento restaurado, mas para honra e glória do Senhor, Ele restaurou. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Assim, gente, o que eu entendi, né, de tudo isso, a conclusão que eu tirei é que quando Deus quer restaurar a sua vida, Ele nunca vai fazer pelo jeito mais fácil. Ele sempre trará primeiro a você clareza do que é preciso ser mudado, vai tocar onde mais dói, para você se despertar e entender que algo precisa ser mudado. É uma pena que algumas pessoas se perdem no meio do caminho e entregam os pontos. Mas entendam, para Deus trazer o novo, é preciso tirar o velho. E para isso é preciso que enxerguemos, entendamos, tenhamos força para mudar e paciência para esperar o tempo de Deus que Ele determinou para entregar nosso milagre. Muitas pessoas se divorciam, não têm um casamento restaurado porque não se apegam em Deus, porque acham que é mais fácil trocar do que refazer, tentar tudo de novo, lutar. Tem pessoas que vêm de berço, né, de família, que o pai e a mãe já foram divorciados, eles logo cedo, de criança, nasceram com aquilo, achando que aquilo era normal, ou muitas das vezes não tem discernimento da palavra de Deus, não são pessoas que procuram, né, que vão para a igreja. Gente, o casamento é uma coisa consagrada de Deus, entendeu? Antes de Deus santificar a igreja, Ele santificou a família. Então, entendam uma coisa. Se Deus permitiu que o casamento de vocês, por algum motivo, foi abalado, porque nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus, é porque Ele precisa mudar alguma coisa, entendeu? Mesmo que vocês achem que vocês não têm amor mais pelo seu esposo ou pela sua esposa, que tá ficando cansativo, isso é tudo estratégia de Satanás para poder tirar vocês do caminho da salvação, gente. Entendeu? Tem pessoas que casam 1 milhão de vezes e não dá certo, mas não é por causa que trocou de parceiro que vai dar certo, é você que precisa ser mudado, entenda isso. E Deus vai mudar primeiro você. Muitas das vezes Deus toca numa coisa, toca em outra e a gente não se manifesta, e aí chega uma hora que Deus fala, então eu vou tocar no que mais dói, entendeu? E aí é onde que vocês têm que virar o jogo. Ou muda ou muda. Aliás, ou muda ou continua sofrendo. Porque não é mudar de parceiro, mudar de casa, mudar de vida que vai fazer vocês se sentirem melhor ou ter uma vida melhor. Pra gente ser pessoas melhores, a gente precisa mudar para Cristo, para Deus, para o resto Ele fazer. Tá bom? Então, assim, dentro do meu casamento, tudo começou com um problema financeiro, né? A gente tinha uma grande falta de estabilidade dentro da nossa casa, gastava mais do que guardava, aliás, nunca guardou nada. Então, a gente vivia se frustrando. Quando a gente achava que ia conquistar alguma coisa, comprar uma casa, investir num terreno, aí ia lá, acontecia alguma coisa que a gente tinha que desintegrar dinheiro, sabe? Era muita prova mesmo na vida financeira. Então, o nosso casamento começou a se frustrar por aí. E ninguém aguenta, né, gente? Porque quando começa a falta de dinheiro, apertar a situação, as brigas começam, né? A gente perde a paciência com o parceiro, a gente vive desanimado, vive emburrado. Começa a perder o pouco que dava prazer, que era o lazer, tudo mais. E aí começa a viver só para trabalhar, só para pagar conta. E isso começa a frustrar qualquer casamento. Então, assim, tinha muito problema financeiro, mas apesar de tudo eu tinha um hábito muito forte assim de falar sempre com Deus, né? Então sempre pedia para Deus novas chances, novas oportunidades. E meu marido estava há 1 ano desempregado. E nesse meio tempo eu pedia muito para Deus, para Ele trazer um emprego para meu marido, um emprego que ele pudesse ficar perto de casa, perto da família. E então, depois de um tempo, Deus abriu uma porta para ele e as coisas começaram a melhorar.
Até um pouquinho antes dele conseguir esse emprego, a gente já estava tentando engravidar, né? Porque era um sonho da gente e tudo mais. Então já estava 1 ano tentando engravidar sem tomar remédio. E o que acontece? Deus usou um pastor para falar que eu estava para engravidar realmente e que a minha filha ia ser fruto da promessa, né? E aí, resumindo a história para vocês, assim que eu descobri que eu estava grávida, que foi em dezembro do ano passado, o meu esposo conseguiu emprego, né? E aí, foi assim um momento de muita alegria, foi um emprego que ele conseguiu registrado na área que ele já estuda, né? Então, assim, foi uma porta maravilhosa que Deus abriu pra gente. E então começou, né? Depois de um tempo, eu ainda assim buscava a casa do Senhor, sempre ia pra igreja, mas o meu marido, ele passou a não buscar por causa que ele fazia faculdade de manhã, depois ele tinha o trabalho, né? E quem trabalha em shopping é de domingo a domingo, não tem pra onde correr. E eu era assim, eu ia pra igreja, mas era uma crente meio que em cima do muro. Não tinha muita maturidade dentro de casa, dentro do casamento, né? E aí, assim, o convívio com os meus pais também era ruim. Eu era uma pessoa muito caprichosa, uma mulher muito exigente. Assim, com a minha mãe eu não tinha atenção, não dava carinho. Minha mãe sempre fez tudo por mim, eu era muito ignorante, muito grossa. Com as pessoas de fora, não. Eu era sempre delicada, eu sabia lidar, mas com as pessoas de dentro de casa, não. E aí, o que acontece? Eu era uma pessoa que ia para a igreja, louvava, se desmanchava na presença do Senhor, do Espírito Santo. Mas fora da igreja, era uma esposa briguenta, uma péssima filha, né? A verdade é que eu não vivia a palavra corretamente. E meu esposo também, né, por falta de tempo, se afastou da igreja. E começou que as brigas começaram. E eu comecei a perceber que ele começou a mudar as atitudes dele. Ele começou, para onde ele ia, ele carregava o celular dentro do bolso. O celular não ficava mais assim, por exemplo, em cima do móvel. Quando ele chegava em casa, ele guardava o celular até para ir no banheiro, sabe? Começava tirava foto para colocar nas redes sociais sem aliança. Isso era um motivo muito grande de briga dentro da minha casa. A desculpa dele era que ou ele estava no laboratório da faculdade ou que ele tinha acabado de sair da academia, por isso que ele estava sem aliança. E isso, nossa, era um motivo assim de ter brigas intermináveis a madrugada inteira, né? Até que tive, de repente, um dia assim, eu orando a Deus, pedindo para Deus mudar minha vida, que eu não aguentava mais aquela situação. Quando não era problema financeiro, era problema dentro do meu casamento. Então eu vivia de problema em problema, né? Nunca mudava a minha vida. Até que um dia eu tive um sonho, né? Onde Deus me revelava que uma legião de demônios estava vindo diante de mim para acabar com tudo que eu tinha, definitivamente. E nesse sonho, meu esposo estava do lado da minha cama e ele me chamava, falava: amor, eu tô indo trabalhar. E aí quando eu levantava para abraçar ele, ele falava para mim: eu não quero ser crente. Aí eu olhava para o rosto dele, não entendia nada. Aí depois ele me abraçava, falava que me amava. E pelo fato dele me amar, ele iria sim ser crente. Aí eu despertei, acordei, não entendia nada, mas fiquei com uma angústia muito grande em cima assim, de mim, dentro do meu coração. Mas logo assim que eu acordei, eu ouvi na minha cabeça aquele louvor da cantora Amanda Vanessa, que não saía de dentro da minha mente, que falava: eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir, né? Se vocês puderem procurar essa letra, essa música é muito bonita. E eu comecei a profetizar que Deus ia cuidar de mim, que ia ficar tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Mas vira e mexe eu tinha uns sonhos assim que era para eu me despertar, né? Na vida espiritual, começar a orar. E a partir daí eu comecei a orar mais. Só que as minhas madrugadas eram de muito choro. Eu sentia a necessidade de pegar um fone de ouvido, colocar louvor para escutar, para ver se eu conseguia me acalmar. E eu não entendia por que eu estava chorando tanto. Porque estava indo, apesar de tudo, as coisas não estavam ruins, né? A gente tinha briga, mas na minha cabeça era assim: todo casal briga. E meu marido estava empregado, eu estava com o meu salão, tinha acabado de conquistar o meu salão de volta, meu salão próprio. Eu estava
grávida, né, de um filho que a gente tanto queria, então as coisas estavam caminhando. Meu esposo estava cursando a faculdade que ele tanto quis, e eu não entendia aquela situação. E aí, de repente, a partir daí começaram realmente, definitivamente, os levantes, né? Nesse mesmo dia, meu salão foi quase que assaltado, entraram lá dentro, entendeu? Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele me guardou, eu consegui escapar daquela situação, chegaram pessoas para me ajudar antes do rapaz levar as coisas do meu salão. E depois daí, gente, foi só prova. Eu comecei a me apegar cada vez mais em Deus. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu só lembrava daquele sonho de que não ia ser só um levante, porque no sonho me mostravam que eram vários, né? Então eu comecei a conversar mais com o meu pastor, comecei a buscar mais, mas as coisas não melhoravam. Aí, de repente, eu já estava com quase 4 meses de gestação. Eu tive uma briga muito grande com meu esposo, né? E aí eu cheguei em casa, ele com aquelas manias dele de não, como que eu posso dizer, de não deixar ver celular, aquela coisa toda. Brigamos feio, no outro dia eu fui trabalhar. Cheguei no salão, tava uma mensagem de um homem no meu Instagram falando que perguntando se eu era esposa do Alessandro, né, meu marido, e eu falei que sim. Aí ele pegou e falou: olha, eu vou te falar a realidade, seu esposo está conversando com a minha esposa. Peguei uma conversa dele e eles estão com muita intimidade e um montão de outra coisa. Gente, a partir daí começou o inferno na minha vida. Na mesma hora, eu grávida, desesperada, tentando manter a calma, mandei mensagem pro meu esposo falando tudo o que estava acontecendo. Ele falou que eu era louca, que não tinha ninguém, que ele não estava me traindo com ninguém. E assim foi. Eu peguei e falei pra ele o seguinte: eu não acredito que você teve a capacidade de fazer isso comigo. A gente grávida, tava esperando, né, tanto por esse filho, tudo isso acontecer. Se eu fosse você, eu nem voltava pra casa. Gente, foi a pior besteira que eu fiz da minha vida. Precipitada, nervosa, brava, com os hormônios à flor da pele, eu voltei pra casa de noite, né, fechei o salão, fui pra casa. E meu marido sempre chegava entre 11 e 11h30. Eu sei que deu 11, 11h30, meia-noite. Nada do meu esposo chegar. E eu mandei uma mensagem pra ele perguntando onde ele tava. Aí ele falou: você não falou que não era pra mim voltar mais pra casa? Enfim, gente. Depois daí, meu marido só voltou pra buscar as coisas. Ele foi embora. Foi assim, tudo muito rápido que aconteceu, entendeu? Eu sei que meu marido foi embora de casa. E ele falou que não aguentava mais, que tinha que ser daquele jeito mesmo, que a gente já estava brigando. Falou que eu não precisava me preocupar com a nossa filha, por causa que para ela não iria faltar nada. E aí ele começou meu desespero. Então, agora eu vou falar assim um pouquinho pra vocês das minhas estratégias, tá? Que, olha, eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Assim como todos vocês pensam: só comigo não vai acontecer, ou tá demorando demais pra acontecer, comigo foi igualzinho, entendeu? A partir daí, eu me encontrei sozinha, entendeu? E achava que a culpa era dele, achava que ele era o único culpado de tudo, só colocava, assim, a responsabilidade pra cima dele. Aí, o que acontece? Eu botei na minha cabeça o seguinte: se Deus, Ele restaura qualquer coisa, Ele cura qualquer pessoa, Ele é Deus, Deus de tudo, Ele ia cuidar de mim, porque Ele falou, Ele prometeu pra mim que ia cuidar de mim, entendeu? Só que assim, gente, eu particularmente, eu me fechei, né? Como eu tava grávida, eu me vi numa situação vergonhosa. Eu achava que todo mundo ia me julgar, ou então todo mundo ia achar que eu era uma coitada. E a única coisa que eu pedia pra Deus todos os dias era pra não deixar eu passar a vergonha. Eu falava: Senhor, eu não quero passar por essa vergonha, essa humilhação. E nossa, só de pensar dá vontade de chorar aqui. Eu falava que eu não queria que ninguém soubesse, eu queria ficar fechada dentro de mim. Enfim, aí eu fui pra igreja, né? A partir daí eu comecei praticamente todos os dias na igreja. Quando eu não tinha culto na minha, eu ia em outra. Quando não tinha em outra, eu ia em outra. Eu não tava nem aí. Eu só sei que eu precisava de ouvir a palavra de Deus pra ficar tranquila. E aí eu me fechei, eu resolvi que eu não ia contar isso pra ninguém. Meu esposo, ele excluiu o Facebook dele, até que foi uma coisa boa, porque ele não tinha contato com ninguém, não tinha que dar satisfação pra ninguém também. E sendo assim, a gente se fechou. Ele foi morar uns dias na casa do gerente dele, depois ele alugou uma casa pra ele e eu fiquei sozinha.
O que aconteceu? No começo de tudo, o que eu fiz? Como todo mundo, a primeira fase é a fase do desespero. Você se pega numa situação onde você acha que você vai morrer. Até porque, eu tenho, no papel, eu tenho, acho que se eu não me engano, 4 anos casada. Mas junto a gente já está há 10 anos, vai fazer 11 anos. Então é muito tempo, né? Então você se vê morando com a sua mãe. De repente você casa, você fica 10 anos com uma pessoa. E do nada essa pessoa vai embora. E a pessoa te larga grávida. Pensa o desespero, né? Então, a primeira fase foi do desespero. Você acha que você vai morrer, você não vai aguentar. Para vocês terem uma noção, eu com 4 meses de gestação perdi 4 quilos em um mês. Eu não comia, não bebia, não fazia nada. E eu ainda tinha que colocar uma máscara no rosto para ir trabalhar e mostrar para todo mundo que eu tava feliz. E eu contava as horas para chegar em casa para poder colocar um vídeo no YouTube de louvor ou um vídeo de pregação. Ou então, muitas das vezes, eu só queria chegar em casa para poder chorar, porque eu passava o dia inteiro me segurando. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi procurar ajuda e melhora pessoal. Porque assim, gente, na minha cabeça eu pensava, eu não tenho que ir atrás do meu esposo, eu não tenho que correr atrás dele, porque ele que errou, ele que fez tudo errado, ele tem que vir atrás de mim. Então, eu me fechei literalmente para tudo e todos, inclusive para ele. E comecei a procurar ajuda. Foi aonde eu achei o canal do Walter, né? O canal da missionária, do pessoal, tudo mais. Aonde o irmão Walter falou do grupo aí, que é o grupo que a gente está de restauração de casamento. E aí eu mergulhei de cabeça nisso, porque eu já era uma pessoa que tinha Deus na minha vida. Eu só precisava me consertar em algumas coisas. Então eu já tinha um pouco de fé ali que Deus podia mudar, assim, alguma coisa. Né? Que Deus faz milagre na vida de tantas pessoas, por que na minha não ia fazer? Então eu me aprofundei cada vez mais. Gente, eu fiz caderno de oração, eu fiz corrente, eu fiz culto do lar, eu fiz um monte de coisa, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Quando a missionária fala pra vocês, foca em Deus, esquece o marido, gente, esquece tudo, é porque o caminho é Deus mesmo. Não adianta você ficar implorando pro marido para voltar, mandando mensagem ou ficar afrontando o amante. Isso tudo, gente, de nada adianta. De nada adianta. O que adianta é vocês buscar a palavra, porque entenda uma coisa, o que Deus quer mudar primeiro não é o seu casamento, gente. O casamento é a segunda coisa que Deus vai mexer, mas a primeira coisa que Deus quer trabalhar é dentro da gente. Porque o que adianta a gente ficar, Senhor, restaura meu casamento, Senhor, restaura meu marido, muda, transforma. Se Deus for realmente obedecer o nosso pedido, Deus vai transformar nosso marido, mudar tudo, para Ele trazer nosso marido de volta e a gente com a nossa soberba, nossas intrigas, entendeu? As nossas malcriações, a gente estragar tudo de novo. Não faz sentido, não é verdade? Então, falo para vocês. Entendeu? Quando a gente vai fazer faculdade, a gente não recebe o diploma primeiro, depois estuda. Não, primeiro a gente estuda, faz as provas e no final vem a recompensa. E o casamento é a mesma coisa, gente. Então vai começar primeiro pela gente, entendeu? E através da nossa mudança, nosso marido vai mudar. E antes de Deus restaurar nosso casamento, ele já trabalhou tanto em você que ele vai fazer maravilhas através da sua vida. Então esse é o caminho, né? Então a primeira fase foi do desespero, depois eu fui procurar ajuda espiritual, pessoal, melhorar em mim primeiro. Depois, assim, aceitar que eu fui muito negligente, que Deus tinha um propósito comigo primeiro. Depois que eu aceitei que eu também fui muito errônea, eu comecei a declarar perdão, entendeu? Na palavra diz que a gente precisa perdoar. Se a gente não perdoar, a gente, como que fala? A gente não consegue desmanchar as cadeias, entendeu? Quebrar as correntes, a gente não consegue, fica tudo travado no mundo espiritual, gente. Então, assim, eu não sei dizer pra vocês se meu esposo realmente cometeu adultério. Eu sei que ele estava de conversa com a esposa de outro rapaz que também era casado, entendeu? Porém, eu nem procurei ficar fuçando o celular dele, pegar o celular escondido, porque eu sabia que se eu pegasse eu ia me chatear muito mais. Então, assim, eu entreguei tudo na mão, tudo que me afligia, eu colocava na cruz e só pedia pra Deus me ajudar a perdoar ele. Então, assim, depois que eu perdoei meu esposo dentro de mim, eu pedi pra Deus me perdoar. E aí, depois disso, eu mandei uma mensagem pro meu esposo bem grande, pedindo perdão pra ele da mulher caprichosa, contenciosa que eu era.
Mandei um texto. Até que no momento eu esperava que ele ia pedir perdão também, gente. Mas ele não pediu não, tá? Olha, foi difícil. Depois disso que eu pedi perdão, liberei perdão, eu fui para o caderno de oração, né? Que tá lá no YouTube também, o material aí, a missionária já deve ter falado. Gente, eu fiz todo o script, tá? Então eu falo pra vocês, quando eles falam, pegam no pé, que é pra vocês fazerem, não fica com preguiça, não fica achando, ai, comigo não vai dar certo. Porque quanto mais vocês perderem tempo, mais vocês vão ficar rodando no deserto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça, a minha filha vai nascer e eu quero que o pai dela esteja do lado dela quando ela nascer. Eu não vou permitir que Satanás roube a alegria de eu ter a minha família e meu casamento restaurado. Eu não vou permitir. Então, gente, eu corri contra o tempo, entendeu? Eu procurei me consertar em tudo que Deus falava que eu tinha que me consertar. Pedia pra Deus me iluminar pra eu, assim, eu começar a abrir o meu entendimento, começar a ver as brechas que eu tinha deixado aberta para Satanás entrar na minha vida. Comecei a fechar todas as brechas, comecei a liberar perdão, pedir perdão, confessava pecado. Então eu fiz tudo que estava escrito no caderno de oração, que tá até no PDF que eles mandaram aí, entendeu? Através do caderno de oração, eu comecei a viver uma vida de santidade, tá, gente? Porque assim, ó, principalmente eu na minha área onde eu trabalho, salão de cabeleireiro, a gente fala muito da vida dos outros, a gente comenta muito, a gente recebe muita energia negativa. E eu comecei a quebrar ali, entendeu? Então todo mundo que vinha falava uma coisa, falava outra, já cortava o assunto. Eu não queria saber da vida de ninguém, eu não fofocava da vida de ninguém. Quando as pessoas perguntavam do meu marido, porque eu não deixei de usar minha aliança, né? Eu falava que ele estava bem, que Deus estava trabalhando, tudo mais. Então, nem na minha vida eu falava. Então, eu diminuía cada dia os meus pecados. Então, uma mentirinha aqui, outra ali, eu também cortava. Deixei ir definitivamente também. Uma coisa que é muito importante. Independente, sabe, de você ter cometido um erro com seu esposo ou esposa, ou dele ou dela ter cometido com você, você precisa deixar ir, deixar a pessoa livre, a pessoa à vontade, para Deus trabalhar nela depois. Porque senão, gente, se você ficar em cima da pessoa e a pessoa querer voltar com você, qual é o mérito de Deus nisso tudo? Então pode ter certeza que a mão de Deus não tá aí. Então provavelmente a chance desse casamento ser destruído de novo é muito alta, muito grande. Então eu procurei assim, sabe, eu excluí meu marido do meu Instagram, ele já não tinha Facebook mesmo, WhatsApp. Eu só não bloqueei ele do WhatsApp porque eu tava com o filho dele dentro da minha barriga, então sempre quando tinha ultrassom, esse tipo de coisa, ele queria muito estar presente, então a gente tinha que ter um diálogo, mas eu nunca que eu ficava atrás dele, entendeu? Então assim, eu procurei deixar ele definitivamente, quando ele tinha vontade de falar comigo, ele falava. Depois disso, depois que eu pratiquei bastante a minha santidade de procurar viver longe do pecado, assim como a palavra diz, né, gente, lá em Jó, fala que Jó, ele procurava viver o mais longe possível do pecado. Então eu pedia para Deus, entendeu? Essa garra de Jó na minha vida, para que eu vivesse longe do pecado e que ele me desse a força de José, né? Que José também era um homem santo, né, gente? Era um homem digno. Então, assim, a perseverança de José, apesar de todos os levantes da vida dele, né? Que ele foi condenado, que ele foi colocado preso por 13 anos, entendeu? Injustamente, ele não perdeu a fé. Então, eu pedia para Deus a fé de José todos os dias. Porque mesmo que eu me visse numa situação de desespero, para que eu não olhasse para a circunstância, eu olhasse somente para Deus. E assim foi feito. Então, o que acontece? Depois que eu vivi uma vida de santidade, colocava minhas orações todos os dias. Gente, todo dia eu orava, todo dia. E quando eu me sentia desesperada, eu orava de dia, de noite, de manhã, não tinha hora. De madrugada eu também orava muito. Depois que eu comecei a viver desse jeito, eu aboli tudo, novela, tudo que não prestava da minha vida eu aboli. E aí eu comecei a ver que o céu se abriu para mim e as minhas orações eram respondidas. No meu caderno de oração, eu tenho uma página lá que só fala pedidos de oração e outra página que fala orações respondidas pelo Senhor. Gente, todas as orações que eu pedi a Deus, todas foram atendidas. A última que eu recebi foi ontem à noite, por isso que eu tô gravando esse áudio, porque eu queria que concluísse tudo na minha vida que era para ser concluído, debaixo da promessa que Deus me fez. Ontem à noite, meu marido, quando ele tava aqui em casa mexendo em algumas coisas, ele colocou a aliança dele
na mão. E aquilo pra mim foi assim, fechou com chave de ouro. Então eu falo pra vocês, funciona. Então vamos lá. As ferramentas foram, gente, louvor e adoração. Quando você louva a Deus, você está orando 2 vezes, gente, entenda isso. Eu ia lavar louça, eu louvava, eu adorava. Eu lia muito livro, o livro que o pessoal indicava. Eu ia pro canal do YouTube, eu via pregação, o grupo, tudo que as meninas colocavam, eu procurava obedecer. Igreja, ia para os cultos, ia para os louvor, ia para as células que tinha. E a palavra, que é muito importante, né? A Bíblia, leia a Bíblia em casa. Meninas e meninas, vamos lá. Meu casamento demorou 3 meses para ser restaurado. 3 meses e meio. O que aconteceu? No meu caderno de oração, eu tinha muitos pedidos lá, né? E alguns eu nem entendia porque que eu tava pedindo, mas eu fui colocando lá e eu falava assim, Senhor, eu não tô pedindo nada que seja supérfluo, eu só quero a minha família de volta. Gente, foi dito e feito. Eu trabalhando em oração, Satanás falando pra mim que eu não ia conseguir, que eu ia entrar em depressão, que eu ia ser frustrada. Tanta coisa a gente passou pela minha cabeça que, olha, a mesma coisa que passa com vocês, passa com todo mundo, viu? Mas o importante é perseverar na fé. Resumindo, eu fazia de tudo, não via nada acontecer, até que um dia o meu esposo, que mandava mensagem só uma vez por semana para saber se a gestação estava tudo bem, se comigo estava tudo bem, ele passou a mandar mensagem mais de 2 vezes na semana. Começou a mandar mensagem para mim. Foi num domingo que eu fui trabalhar, eu tive que abrir o salão, eu fui trabalhar e aí eu fui pro ponto de ônibus, era acho que umas 6 horas da tarde. Gente, bateu uma tristeza tão profunda que eu nunca mais vou esquecer daquilo. Que eu chorava, descia um nó na garganta, porque aquele dia, exclusivamente aquele dia, eu só pensava nele. E todo dia eu pensava no meu marido, mas aquele dia foi pior. E eu ficava pensando nele, e eu falava, Senhor, quando é que eu vou conseguir o meu milagre? O que mais que falta fazer para o Senhor me conceder essa bênção? Gente, eu vou falar para vocês, nessa mesma hora que eu pensei nisso de novo, que eu tava esperando o ônibus passar na frente do salão para vir para casa, meu marido me mandou uma mensagem perguntando como que eu tava, como que tava a nossa filha. E eu falei pra ele que tava tudo bem, que eu tinha que ter ido trabalhar pra poder tirar um dinheiro pra pagar aluguel de casa. E ele começou a falar pra mim que tava... Eu perguntei como ele falou que tava péssimo, tava mal. E eu perguntei por quê. E ele começou a falar pra mim que a vida dele tava uma bagunça, que ele nunca tinha se arrependido tanto de uma decisão que ele tomou quanto ele se arrependeu dessa de ter saído de casa, que ele foi precipitado. Resumindo, gente, esse dia completando praticamente 3 meses, eu acho, da gente separada. Ele pediu perdão pra mim, falou pra mim que tudo que ele mais queria era estar do lado da filha dele e de mim, que ele pensava na gente todos os dias, que ele achava que ele ia enlouquecer, que ele falava que tinha hora que ele achava que ele queria se matar, que ele fez a maior borrada da vida dele. Gente, eu lia aquelas mensagens, eu só chorava. E ao mesmo tempo ele falava pra mim assim, que não sabia, eu falava pra ele que eu já tinha perdoado ele sabia disso, mas ele falava que não sabia por quê, mas ele não conseguia dar o segundo passo, né, que era voltar pra casa. E isso com certeza era o inimigo, né, gente, na mente dele. E eu sei que eu pegava o óleo ungido, eu fazia igual a missionária falava, eu passava no sapato dele, e um dia o sapato dele, e eu declarava que ele estava voltando para casa. No meu caderno de oração eu colocava assim que eu queria acordar e dormir com meu esposo do meu lado e que isso ia acontecer num futuro muito breve. E gente, tudo foi acontecendo, sabe? Tudo foi acontecendo até que eu estava já com quase 9 meses de gestação e o meu esposo me mandou uma mensagem perguntando como que eu tava, como eu moro sozinha, né? Ele falou pra mim que tava muito preocupado e que eu não podia ficar sozinha em casa. Aí ele perguntou pra mim se eu queria que ele fosse ficar uns dias comigo, porque ele tava com medo de acontecer alguma coisa. E aí eu falei, claro, você pode vir, não tem problema. Nesse dia mesmo, ele veio pra casa e a partir daí ele começou a ficar aqui uns dias sim, uns dias não, né? Ele falou pra mim que era porque ele estava preocupado de repente estourar a bolsa e eu estar sozinha, mas eu já sabia que ele estava querendo voltar e não sabia como. E aí ele passou a vir alguns dias. Eu ganhei, né, de uma cunhada minha, o chá de bebê da minha filha.
a festinha toda. Eu perguntei pra ele se ele queria ir. Aí ele falou que ficava muito feliz de eu ter convidado ele. Ele foi na festinha. Isso foi uma das coisas que eu pedi também no caderno de oração, que eu pedia pra Deus que ele participasse do chá de bebê, porque eu queria muito as fotos, né, do chá com ele. E a gente tirou fotos maravilhosas junto. Gente, tudo foi acontecendo, foi incrível, incrível, como assim o céu se abriu pra mim a partir do momento que eu entendi o propósito de Deus, que era que eu precisava mudar primeiro, pra depois Deus mudar o meu esposo. E a partir daí, gente, ele foi ficando, até que semana retrasada, se eu não me engano, ele falou pra mim que ia entregar a casa onde ele tava e que ele ia vir pra casa. E ali foi uma explosão de sentimento, meu marido voltando pra casa. Assim foi, ele voltou, só que ele ainda não tinha colocado aliança, a gente ainda não tinha conversado sobre a gente, ele só falou que ia entregar a casa. Ok, passou-se uma semana, a minha filha, né, resolveu nascer e a gente foi pro hospital, uma loucura e tudo mais. Eu tive parto normal, ele participou do parto, tudo, assistiu. E a partir dali ele prometeu pra mim que nunca mais ia embora de casa. Gente, pra concluir, a minha filha nasceu no dia 8 de agosto, né? Hoje é dia 20. E meu esposo, ontem, terminando de colocar uns quadros dele aqui na parede de casa, ele, pra minha surpresa, quando eu olho pra ele martelando um prego na parede, ele tinha acabado de colocar aliança. E, gente, eu vou falar pra vocês, espera em Deus, pois ainda vocês o louvarão, entendeu? Deus é maravilhoso, só que vocês precisam ter entendimento de que as coisas são devagar mesmo, porque tudo tem que ser, entendeu, mudado, assim, tem que ser firmado na rocha. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Eu queria falar mais, porque eu adoro falar os detalhes, né, mas já tem 30 minutos esse áudio, eu vou encerrar por aqui. E eu espero que a minha história, ela seja gratificante para vocês, entendeu? Porque não é a minha história, foi a história que Deus escreveu para mim, mas foi a história que eu não desisti dela, gente. Então Deus, ele tem o mesmo final para cada um de vocês, que é o final de superação, é o final de libertação, é o final, assim, final feliz mesmo de contos de fadas. Só que a gente precisa passar pelo processo, entendeu? Se vocês forem pensar, entendeu? Para vocês comerem aquele bolo maravilhoso, entendeu? Que vocês veem na padaria, tem um processo. Para você receber um diploma, entendeu? Sei lá, de medicina, disso, aquilo, outro, tem um processo longo também, gente. Mas vocês têm que parar de olhar para o processo e olhar para Deus, porque Deus, ele quer que vocês curtam cada processo desse, porque imagina eu, uma pessoa que trabalha num salão de beleza, quantas pessoas eu vou poder alcançar para Jesus através desse meu casamento restaurado, gente, entendeu? O dia que a gente for subir para o céu, que a gente for herdar aquele paraíso que Deus prometeu pra gente, a gente vai ter história pra contar, a gente vai ter uma fileira de gente atrás da gente, que a gente conseguiu ganhar pra Jesus através desse nosso sofrimento, dessa nossa trajetória, porque é difícil, gente. Jesus passou 40 dias no deserto também, por que a gente não vai passar, entendeu? Não se coloque na posição de coitado, se coloque na presença do Senhor, que Ele tudo fará por vocês. Quando vocês acharem que vocês estão fracos, pega um louvor, entendeu? Pega a Bíblia, vai pra igreja, gente. Se distancia dessas novelas da Globo, que só fica colocando coisa que não presta na cabeça, colocando que amante ocupa lugar de esposa, que filho destrói, como que fala, o lar, que filho sai e vai embora de casa, que marido vai embora de casa, que isso é normal, entendeu, gente? Isso não é normal, isso aí é coisa do maligno. Só que essas coisas têm que acontecer para que se cumpra as profecias do Senhor, de que realmente é o fim dos tempos. Por isso que as coisas é daqui para pior. Só que a salvação, gente, depende de cada um de vocês. Enquanto o Espírito Santo ainda estiver nesse mundo, ainda tem jeito, ainda tem chance. Porque Deus ainda reina sobre essa terra. Então, se Deus ainda reina, se o Espírito Santo ainda está aqui, e há pessoas como a missionária Marta, pessoas como todas essas aí que estão ajudando a gente, é porque tem jeito, entendeu? Então, não se apegue ao que vocês veem, ao que vocês escutam, entendeu? Em televisão, amigo, conselho, gente, se feche para Deus, coloca seu joelho no chão e vai pra guerra, porque Deus é com vocês, entendeu? Sempre quando eu me sentia desesperada, triste, Deus ia lá, botava uma pessoa no meu caminho pra me levantar. Então eu falava, se Deus não desistiu de mim, eu que não vou desistir.
entendeu? E se hoje a minha filha tem a oportunidade de estar com o pai do lado dela, entendeu? É porque eu não desisti, gente. Então não desista dos seus sonhos, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham paciência, mansidão e procurem cada dia mais ter fé em Deus, porque o final é o final feliz, pode ter certeza.